Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Se Trump voltou, nós voltaremos também, diz Bolsonaro otimista. Ex-presidente está confiante quanto à sua volta ao Palácio do Planalto em 2026. Ao desembarcar em Maceió, Alagoas, nesta segunda-feira 18, o ex-presidente Jair Bolsonaro teceu comentários sobre a vitória de Donald Trump nas eleições de novembro deste ano nos Estados Unidos. Confiante, ele falou em seu retorno ao Palácio do Planalto em 2026. Abre aspas. Acredito no Brasil, no povo e em Deus acima de tudo. Creio que assim como Trump voltou, nós voltaremos. Até porque a acusação de inelegibilidade não encontra nenhum crime contra mim. Seguirão forçando narrativas e buscando uma maneira de nos tirar de combate. Não vamos desistir do Brasil. Obrigado pelo carinho e sempre estaremos juntos. Fecha aspas, disse o líder conservador. Não será fácil reverter a decisão que tornou o presidente de honra do PL inelegível, uma vez que o judiciário do país, mas precisamente o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, dão claros sinais de ativismo judicial para alijar não somente o líder da direita, mas todos os valores que permeiam o conservadorismo. A vitória de Trump nos Estados Unidos deu mais uma esperança a Bolsonaro. Futuro secretário de Estado de Trump se encontra com advogados de Felipe Martins e Assunção de Moraes. É isso mesmo. O futuro secretário de Estado americano, Marco Rubio, se reuniu com advogados do ex-assessor internacional de Jair Bolsonaro, Felipe Martins. O tema do encontro teria sido as suspeitas de que houve falsificação de registro de entrada de Martins nos Estados Unidos no final de 2022 pelo Serviço de Imigração americano, o Customs and Border Protection. Esse registro foi usado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal como argumento para manter Martins preso durante 6 meses deste ano. A justificativa é de que ele, acusado de participar da confecção de uma minuta golpista, poderia novamente se ausentar do país. O ex-assessor, no entanto, forneceu evidências de que não deixou o Brasil na época e acabou sendo solto em agosto. A prioridade agora de seus advogados e aliados é provar que os registros de entrada nos Estados Unidos foram fraudados. O deputado federal Eduardo Bolsonaro disse acreditar que a chegada de Donald Trump à Casa Branca vai facilitar esse objetivo. Isso pode cair como uma bomba sobre o ministro Alexandre de Moraes. Moraes está encurralado, segundo fontes do Supremo, ao ver esse cenário e permanecer uma possível revogação de seu visto americano. O ministro reagiu imediatamente com ironia em conversa com outros integrantes do STF. Porém, os risos de Moraes podem ter sido de pavor, já que uma forte reação se desenha bem na sua frente. O cerco está se fechando. Esta é para você começar bem a sua semana. A batata está assando! O secretário de Estado do Trump vai investigar uma fraude contra Felipe Martins. Essa história do Trump na presidência, gente, está cada vez melhor. A batata dos soldados do regime brasileiro está assando. Pessoal, nós da direita, nós continuamos progredindo. Teve até uma ajudinha da Janja com o verdadeiro festival de baixarias que ela protagonizou no final de semana, quando ela xingou o Elon Musk e confessou que Alexandre de Moraes é um grande parceiro do governo Lula, mostrando para o mundo inteiro o baixo nível de quem está no poder no Brasil. Mas agora nós tivemos uma outra excelente notícia para você começar bem sua semana. O futuro secretário de Estado americano, Marco Rubio, já se encontrou com os advogados do Felipe Martins para falar da fraude no registro de entrada do Felipe lá nos Estados Unidos, que o ministro Alexandre de Moraes utilizou para mantê-lo mais de 6 meses preso ilegalmente. Gente, o governo Trump nem começou e os vingadores do Trump, não aqueles da esquerda, não aqueles dos progressistas, não, estou falando daqueles do time do Trump. Esses vingadores já estão agindo com força total. Bora lá entender essa história, mas antes, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal, a casa é sua, compartilhe o link do vídeo nos seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas possam começar bem essa semana com essa excelente notícia. Bora ver comigo então a notícia que saiu ontem na Folha de São Paulo. Acompanha aqui comigo, ó. Novo secretário de Estado dos Estados Unidos
encontrou advogados de ex-assessor de Bolsonaro. Olha, só de ler essa manchete, eu tenho certeza de que teve gente que não dormiu em Brasília nessa última noite. E fica aqui comigo que eu já vou te dizer os nomes de algumas pessoas que devem ter ficado aterrorizadas com essa notícia. Espera para você conferir os nomes. E olha o que diz aí a linha fina. Marco Rubio discutiu possível fraude em registro de entrada de Felipe Martins no país. Essa história aqui da fraude é simplesmente surreal. E se você não conhece essa história, então você está no lugar certo, porque eu vou te explicar aqui o que aconteceu. Vamos seguir aqui na matéria, acompanha aqui comigo, ó. Recentemente, Rubio se reuniu com advogados do ex-assessor internacional da presidência do Bolsonaro, se reuniu com Felipe Martins, que trabalhou durante o governo Bolsonaro. O tema foram suspeitas de que houve falsificação de registro de entrada de Martins lá nos Estados Unidos no final de 2022 pelo Serviço de Imigração americano, o Customs and Border Protection. Segue aqui. Esse registro foi usado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, como argumento para manter Martins preso durante 6 meses esse ano. A justificativa é que, acusado de participar da confecção de uma minuta golpista, poderia novamente se ausentar do país, como ele teria se ausentado. O ex-assessor, no entanto, forneceu evidências muito fortes, conclusivas, de que ele não deixou o Brasil na época e acabou sendo depois solto em agosto. A prioridade agora de seus advogados e aliados é provar que os registros de entrada nos Estados Unidos foram fraudados. Em vídeo recente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro disse acreditar que a chegada de Donald Trump à Casa Branca vai facilitar esse objetivo. O Marco Rubio, gente, você já sabe quem que ele é. Ele é aquele senador republicano lá da Flórida, de origem cubana e que odeia comunismo e ditadores latino-americanos. É aquele que chamou Moraes de autoritário, dizendo que ele colocava em risco as relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos depois de que o X foi banido aqui do Brasil. E agora, na função de secretário do Estado americano, ele é a pessoa que tem poder para resolver um mistério gigantesco, que é o seguinte mistério. Quem fraudou o registro de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, que foi o motivo que Alexandre de Moraes usou não só para prender Felipe, mas também para manter ele preso ilegalmente por mais de 6 meses. E de onde que veio essa prova usada para prender o Felipe Martins de que ele teria ido para os Estados Unidos, segundo o relatório da Polícia Federal? Veio, gente, de uma matéria do jornalista Guilherme Amado, do portal Metrópolis, que disse falsamente que o Felipe evaporou nos Estados Unidos, e veio também de uma lista de passageiros provisória do avião presidencial, que mostrava não quem tinha de fato embarcado, quem tinha viajado para os Estados Unidos com Bolsonaro, mas mostrava quem poderia ser convidado. E aí, prenderam o Felipe Martins como se ele tivesse ido para os Estados Unidos quando ele não foi. E entre nós, mesmo que ele tivesse ido para os Estados Unidos, isso não era motivo para prisão, evidentemente, porque não tinha nenhuma prisão contra ele na época de que ele tivesse conhecimento, não tinha nenhuma ordem contra ele para ele não viajar. Então nada de errado ele ir para os Estados Unidos. Aí o Felipe Martins juntou todas as provas no processo que comprovaram que ele não tinha viajado para os Estados Unidos, o que derrubava a decisão de Moraes. Mas aí a Polícia Federal apresentou um novo relatório para tentar manter o Felipe preso. E o que tinha nesse relatório? Tinha um documento chamado Travel History, que era acessível no site do Customs and Border Patrol americano, que é o órgão que controla a imigração, a entrada nos Estados Unidos, e que qualquer pessoa pode consultar, mas que não tem valor legal. Está lá dizendo expressamente lá no site, no documento, não tem valor legal. E ali naquele documento dizia que o Felipe Martins, ele tinha sim entrado em Orlando em dezembro de 2022, o que era uma grande mentira. Tem todas as provas disso, tem a prova do embarque do Felipe Martins vindo para Curitiba, depois indo para Ponta Grossa, tem as herbes, as antenas de celulares, tem a passagem, a declaração da companhia aérea, tem até iFoods que ele pediu no aplicativo para entrega. Gente, tá mais do que comprovada, mostrando que esse registro lá nesse portal americano era uma mentira, portanto uma grande fraude. Mas, adivinhe, Alexandre de Moraes usou isso para manter Felipe Martins preso. E a questão é, quem do governo americano fraudou esse documento para incluir um registro de entrada falso do Felipe Martins? A pedido de que autoridade do governo brasileiro essa fraude foi feita? Quem foi o mandante? Houve conluio entre o governo Biden e o governo Lula, que está em lua de mel com o STF,
para fraudar esse documento, a fim de manter Felipe Martins preso e assim forçá-lo a fazer uma delação premiada contra Bolsonaro, da mesma forma como aconteceu com Mauro Cid, preso por meses sem uma acusação formal, criminal, o que é ilegal. Nunca aconteceu nada parecido com isso na Lava Jato. Você tem 35 dias para manter a pessoa presa sem uma acusação. Passado esse prazo, ou você acusa e pode manter presa, ou você solta. Mas não, mantiveram Mauro Cid preso, mantiveram da mesma forma Felipe Martins preso. E é isso agora que o Marco Rubio, o novo secretário de Estado americano, vai investigar assim que ele assumir o cargo. E as consequências para os envolvidos não são nada boas. Todos podem ser investigados por crime de fraude nos registros de entrada dos Estados Unidos, que lá é um crime gravíssimo. Dependendo do tipo da fraude, as penas podem chegar a multas de até $1 milhão, 30 anos de cadeia e bloqueios de bens. E quais são as pessoas da linha de fogo desse caso do Felipe Martins? Primeiro nós temos, é claro, o juiz universal do Brasil, Alexandre de Moraes, que prendeu e manteve Felipe preso com base na fraude. Segundo, nós temos o delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez Shor, que é o responsável pela investigação e que assina os relatórios da Polícia Federal desse caso e que apresentou os documentos falsos. E em terceiro lugar, nós temos também o jornalista Guilherme Amado, que foi quem primeiro deu a notícia de que o Felipe Martins evaporou do Brasil e sumiu nos Estados Unidos, o que era mentira. Por coincidência ou não, o Guilherme Amado foi demitido do Metrópolis dias após a vitória do Trump nos Estados Unidos. São pessoas que podem vir todas a serem ouvidas e a questão é, quem tinha interesse em produzir um relatório falso para manter Felipe Martins preso? E aí, será que nós teremos Donald Trump e Marco Rubio fritando a batatinha desse pessoal, igual o Trump fez lá no McDonald's? Me conta aí a sua opinião nos comentários e não esquece, curte e compartilha. Quem está incitando de fato o ódio na sociedade? Bom, eu quero trazer uma sequência de notícias aqui, né, uma historinha e jogar para a deputada depois comentar. Primeira parte da historinha. Lula estava com Zanin, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes na noite da tal explosão do Homem Rojão, né, do Homem Rojão que mirou numa estátua para acertar no Alexandre de Moraes. Isso só foi tornado público porque parte da imprensa ficou curiosa para saber onde estava cada autoridade na hora do atentado, né? Suposto atentado, porque isso estava fora da agenda. Então a primeira pergunta, vamos registrar, é isso que eles querem dizer com a harmonia entre os poderes e onde fica a independência. Aí vem o segundo lado da historinha, que eu quero lembrar aqui. O STF rejeitou recurso e manteve a condenação de, pelo menos alguém na Lava Jato, Fernando Collor de Mello. Só que a gente pensa assim, caramba, Sérgio Cabral, viciado em roubar, segundo ele mesmo, condenado a 400 anos, livre, leve e solto, fazendo as vias de influencer, né? Eu tô sob censura prévia no Brasil, ele não. O Lula nem se fala, voltou à cena do crime de mão dada com o Alckmin, que é quem acusou que ele faria isso. O Dirceu tá elegível, o Bolsonaro não. O que o Collor fez para ser o único da Lava Jato? Lembrei, ele apoiou o Bolsonaro. Né? Eu estou trazendo essa historinha para mostrar que perderam o pudor, que eles não têm mais nenhuma preocupação em manter certas aparências. E aí o último capítulo da historinha de hoje para jogar para Bia é que o presidente da China, segundo o Globo, né, eu achei que era ditador Xi Jinping, que mantém campo de concentração com 1 milhão de escravos lá, uigures tendo que aprender sobre democracia relativa, a escola do professor Barroso chinês, desalojou um complexo hoteleiro inteiro em Brasília, inteiro para ficar lá. Só mantiveram lá o Fernando Haddad, o resto tudo teve que sair, né? Ô Bia, eu conto essa história para perguntar o seguinte, o Brasil já virou província da ditadura chinesa comunista? Bom, até a linha de democracia, o pessoal que assinou o acordo lá de não persecução penal tem que fazer nos moldes do que é feito na China. Não é? E muita gente criticou o Barroso, na verdade, com um tom de deboche, numa sessão no Supremo, ele falou o seguinte, olha, era só assinar o acordo estava ótimo, era um acordo leve até. Né? Por que essas pessoas mais da metade preferiam não assinar e continuar sendo preso, condenado? Porque as pessoas têm dignidade e custa muito para quem tem dignidade ter que assinar um acordo em que a pessoa tem que reconhecer
confessar que participou de uma tentativa de um golpe, que ela queria derrubar o governo e o Estado democrático de direito, dizer que ela era uma terrorista, sabe? Então, tem isso, né? Eu fico muito indignada quando eu vejo essas coisas. Com relação ao Collor, é isso aí, consta, você falou o que eu tenho dito. A única coisa que o Collor fez, de diferente dos outros, não é? Foi apoiar o Bolsonaro. E ele vai pagar caro por esse apoio, porque é a mensagem que passa. Você pode fazer tudo de errado. Você pode roubar, você pode mentir, você pode desviar, você pode fazer o que você quiser. Que você tá livre, meu chapa. Pode traficar, você só não pode apoiar o Bolsonaro. Se você apoiar o Bolsonaro, você está frito, tendo cometido crime ou não. No caso do Collor, ele pode até ter cometido crimes. Mas no caso da grande maioria das pessoas que está presa, perseguida e exiladas, essas pessoas não cometeram crimes, mas todas apoiaram o Bolsonaro. Com relação a isso, com mais um convescote, né? Quer dizer que estavam todos reunidos, assistindo, né? Talvez aí a cena. Gente, vamos lembrar o seguinte, estamos falando de terrorismo, não teve terrorismo nenhum, esse homem é um suicida, ele tirou a própria vida, ele não atentou contra a vida de ninguém. Aí vem uma ex-mulher, ex-companheira e fala, mas ele dizia que queria matar o Alexandre. Eu falei, gente, quantas pessoas falam que queriam matar o Bolsonaro? Ninguém está preso por conta disso, não. Tem gente que fala, tem gente que posta, né? E quantas pessoas devem dizer que queriam matar um ou outro por aí? Daí, dizer, pensar, querer não é crime, não, tá? Agora, o que realmente ele fez foi, parece que o alvo dele era a estátua do Supremo, o que mostra a revolta dele para com o Supremo, e ele atentou contra a própria vida por desespero. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos ministros hoje que enchem a boca para dizer que não vai ter anistia, que não pode nem debater, que não dá para pacificar e ter anistia com bandido. Peraí, em primeiro lugar, anistia é feita para quem é condenado. Então, a princípio, é para quem é bandido, sim. Se a pessoa não é bandida, não é criminosa e não é condenada, a princípio, ela não teria que ter anistia. Então, desde que o mundo é mundo, a anistia é feita para quem cometeu o crime. Nesse caso mais específico, nós queremos aplicar anistia para muitas pessoas que nem são criminosas, que nem cometeram crimes, ou algumas que cometeram crimes de menor potencial lesivo, como uma depredação num prédio público, né? E foram condenadas por quererem dar um golpe, destruir, acabar com a democracia. Então, essa anistia é mais do que necessária, mas o que eu quero dizer da gravidade, Constantino, é que o ministro não entendeu o papel do judiciário. Um dos objetivos do judiciário é trazer a pacificação social. É para isso que existe o judiciário. É para fazer a justiça e, trazendo a justiça, trazer a pacificação social. Se assim não fosse, os crimes não prescreveriam. O crime prescreve para que haja paz social, para que haja segurança jurídica, para que uma pessoa, ainda que tenha cometido um crime, ela não possa viver 20, 30, 40 anos sob o temor daquele crime ser descoberto, dela ter que pagar por isso. Aqui no Brasil, esse é um dos fundamentos da prescrição. Não quer dizer nem que eu concorde com prescrição. Acho que certos crimes não deveriam nem prescrever, mas em nome da segurança, em nome da paz, é que existe a prescrição. E então, o papel do judiciário é pacificar. Mas os ministros que estão aí enchendo a boca é para dizer que não vai ter pacificação, não. Não vai ter paz. Não vai ter anistia para criminosos. Quer dizer, estão completamente fora, né? Estão por fora de tudo, né? Estão realmente abusando completamente do cargo que ocupam para trazer injustiça, para trazer insegurança jurídica, né? E a guerra. Não é à toa que hoje nós temos pessoas que vão se matar na frente do Supremo. Gente, isso é muito simbólico. É isso que eles estão provocando. Não é rede social, não é discurso de ódio, é o que eles estão fazendo que está provocando esse nível de desespero nas pessoas.
Ô, deputada, e falando sobre a anistia, já te passo, Serrão, mas falando da anistia, a senhora mencionou de passagem anteriormente, queria aprofundar isso com a senhora, que a oposição tem buscado o apoio do Hugo Mota, né, que é praticamente o próximo presidente da Câmara, já está virtualmente eleito, para que ele apoie essa pauta. Isso já está acertado? Ele já deu alguma sinalização positiva nesse sentido? Ou está em fase de negociações? Como é que estão essas conversas, deputada? A primeira conversa, eu tive uma conversa com ele antes, coloquei como sendo eu, e era um grupo pequeno, né? Líder da oposição, líder da minoria, líder do PL, alguns poucos deputados, e nós colocamos para ele que isso seria fundamental. Aí ele começou aí teve uma reunião grande do PL, algumas pessoas manifestaram interesse em que o PL tivesse uma candidatura própria, mas no final o PL fechou o apoio a ele para não chegar por último, que outros partidos começaram a chegar, e a gente não voltou ainda a conversar. Mas essa conversa precisa ser feita, ainda mais agora, que o clima esquentou tanto, né? Em que a gente tem, meu Deus do céu, ministros ligando para líderes dizendo não é para falar sobre esse assunto. Antigamente, o único assunto proibido, sabe qual era? Urna eletrônica. O sistema eleitoral era o assunto proibido. Agora nós temos dois: urna eletrônica e anistia. Fala, Serrão. E eu acrescentaria um terceiro que vai entrar já já, que é a provável condenação de Jair Bolsonaro e do núcleo próximo a ele. Porque está claro, Biaquice, que depois de condenar os peixinhos pequenos do 8 de janeiro, eles virão com a condenação para o chamado núcleo jurídico, para o chamado núcleo articulador e para o planejador maior do golpe, que a gente sabe que é um golpe falso, que não aconteceu, mas que eles atribuem tudo ao Jair Messias Bolsonaro e a mais umas 50 e poucas pessoas. Então, você acredita que na hora que a pressão chegar para cima do Bolsonaro, haverá alguma reação possível contra isso? Ou isso será inevitável? O Supremo vai emplacar a terceira música no Fantástico para a inegibilidade do Bolsonaro. Eu já começo a ter as minhas dúvidas se eles vão chegar até a prisão do Bolsonaro diante do resultado das eleições americanas e diante do que o Trump está mostrando, do apetite que ele veio para fazer realmente justiça, né? E você vê o seguinte, que lá eles estão falando em prender, né, as pessoas que obrigaram as pessoas a tomarem a vacina. Eles estão falando em prender quem censurou, quem obrigou as plataformas a tirarem páginas, perfis de conservadores. Então, eu acho que nessa hora aí eles precisam ter muita calma. Embora a gente sabe que eles vão dobrando sempre aposta, eu acho que pode ser que eles não cheguem até lá por conta do resultado das eleições americanas. Porque o plano original do sistema de poder no Brasil é deixar isso para frente, né? É deixar essa condenação do Bolsonaro para mais próxima da eleição possível para não ter tempo de recorrer, né? Mas, como você disse, tem muita água passando aí embaixo da ponte, né? E água tsunâmica. Deus é grande. E nós estamos do lado da verdade. Nós vamos continuar trabalhando, nós estamos aqui plantando. Já começamos a colher algumas coisas aí. Estar nos Estados Unidos foi fabuloso, a gente vê aquele povo colhendo, sabe? Colhendo assim, esse resultado maravilhoso, respirando liberdade. Nós estamos trabalhando aqui, plantando. Já começamos algumas coisas. Nos Estados Unidos a gente vê aquele povo colhendo, sabe? Assim, esse resultado maravilhoso, respirando liberdade. Continuar lutando que a nossa vez também vai chegar. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.